volta com o nosso tudo.com e agora vamos falar sobre alimentação saudável. Verão está aí, né, pessoal, batendo a porta, um calor tremendo. Aqui no Rio de Janeiro varia um pouquinho. Ou faz calor demais ou faz frio demais. A gente não sabe como sair de casa. Você sempre tem que ter um agasalho, né, porque de manhã está aquele sol quente. Chega à noite, gente, é um frio que ninguém merece. Merece sim, a gente merece. Então, hoje no nosso programa, nós trouxemos a nutricionista para falar um pouquinho sobre alimentos certos para o verão. Tem isso, Carla? Tem sim. Será que aí você de casa sabe que alimentos você pode comer nesse verão? Existe alguma regra? Então eu quero que vocês recebam com muito carinho, com muito amor, a Fernanda Marques. Seja bem-vinda. Obrigada, agradeço o convite. É um prazer tê-la aqui no nosso programa e principalmente para falar sobre alimentação saudável. Você sabe, Fernanda, que com esse calor a nossa pele fica desidratada, o nosso cabelo fica um pouco mais ressecado. Isso também é devido à nossa alimentação, não é? Com certeza. Essa questão da hidratação é imprescindível, né? Porque muitas vezes na correria do dia a dia as pessoas esquecem. Principalmente no verão tem essa questão da perda pelo suor, para o nosso corpo tentar manter a temperatura corporal. Então é sempre bom repor esses líquidos. Agora, existe uma regra, Fernanda, o que pode e o que não pode ser feito no verão com a nossa alimentação? Na verdade, é o que eu sempre falo, vai muito de cada pessoa, mas principalmente não é só cuidar da alimentação no verão, é ao longo do ano todo. Porque sempre rola aquele desespero, as pessoas ficam, né? Porque eu vou botar o biquíni, vou botar o shortinho. Então, assim, claro que a gente tem essa preocupação, mas também tem que ser ao longo do ano, não é só num período específico. Mas tem sim alguns alimentos que a gente pode citar que sejam mais leves para essa época, alimentos que sejam também mais refrescantes. Então, tudo isso também vai auxiliar, né, a você fazer uma alimentação saudável e saborosa. Perfeito. E não é, pessoal de casa, por favor, olhem para sua apresentadora agora. Não é porque é verão que você vai se entupir de sorvete. A Fernanda está falando de alimentos saudáveis, tá, gente? Não confunda sorvete com alimentação saudável, porque o pessoal pode pensar assim, não, a Fernanda então tá falando que é para eu me refrescar, aí se mergulha ali naquele pote, né, de 2 litros. Nada disso, né, Fernanda? Não, nem pensar. Na verdade, a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para fazer esse próprio sorvete em casa. Por exemplo, com frutas. Você pode congelar as frutas, principalmente banana, que fica mais cremoso, e bater elas. E assim você consegue fazer um sorvete caseiro. Que bacana. Então sempre tem alternativas. No caso do picolé, comprar as forminhas do picolé, botar com água de coco, as frutas picadas. Para criança é excelente. Porque sempre esses produtos prontos, principalmente sorvete, eles têm muitos aditivos. Então tem sempre um espessante, emulsificante. Então fica com bastante aditivo químico, fora a gordura que eles acrescentam, né? É verdade. Agora, Fernanda, tem muitas pessoas, muitos jovens principalmente, que têm medo de ir na nutricionista. Falam assim, não, eu não vou porque ela vai mudar minha alimentação toda. E existem pessoas assim, né, que são muito enjoadas para comer, né? Eu conheço uma aqui na sua frente que é muito enjoada para comer. A nutricionista, qual o papel dela, Fernanda? É tirar tudo aquilo que a gente gosta de comer ou, pelo contrário, é ajudar, substituir uma coisa pela outra? Fala aqui pra gente. Isso é uma ótima pergunta, porque na verdade as pessoas ainda têm esse preconceito. Então não é a dieta, eu nem gosto de usar esse termo, eu gosto de usar plano alimentar. Porque na verdade você consegue reeducar a pessoa. Então ela faz essa mudança de hábitos, torna uma alimentação mais saudável com as pequenas substituições. Então não é cortar tudo, tirar tudo, né? Nunca mais comer, por exemplo, açúcar. Não, a gente faz as substituições para que a pessoa possa ter uma alimentação saudável e conseguir seus objetivos e principalmente saúde. E porque tem como substituir, não é? Pelo menos o chocolate, por exemplo. Tem gente que não consegue ficar sem o chocolate, né? Quer comer um doce. Tem gente que, assim, após o almoço, tem que comer um docinho. Para uma pessoa que é viciada, assim, no doce, o que você indicaria, Fernanda? Pensando no caso do chocolate especificamente, é sempre bom algum com teor maior de cacau, então de 70% para cima, tá? Ou a gente tem algumas outras estratégias. A própria fruta funciona bem depois do almoço para você dar esse sabor mais adocicado, né? Ou algumas frutas secas, o damasco, a própria bananada, tá? Desde que seja sem adição de açúcar, funciona bem nesse sentido de dar uma disfarçada, né? Nessa uma maquiada, né? doce. Com certeza. E existem maneiras, meninas, meninos também, da sua alimentação ficar mais saudável, não pensando só no verão. Agora, voltando um pouquinho aqui, né, nesse clima nosso tropical, aqui no nosso Rio de Janeiro,
a gente precisa de muito líquido, né, para aguentar aí esse calor diariamente. Fernanda, mas muitas pessoas substituem a água pelo refrigerante. Isso é extremamente errado, né? Totalmente, porque além do refrigerante ter um teor bem baixo de água, ele tem, como eu falei no caso do sorvete, alguns aditivos químicos que são péssimos para a saúde. Então eu falo sempre que o refrigerante é uma das únicas bebidas que ela não tem nada de bom. Então, assim, realmente, você não tem por que ingerir o refrigerante. Porque além do sabor, que alguns dizem que é bom, porque depois que você para um tempo, depois para você não sente falta. Eu posso garantir para você. E depois que você volta a tomar, você sente que não é tão bom quanto você achava que era. E tem outras bebidas muito melhores. E até mesmo sucos. Na verdade, as pessoas substituem o líquido achando que estão se hidratando, mas não necessariamente. Por exemplo, no caso dos chás, tem chá que é diurético, então ele vai ajudar nessa eliminação de líquido. Se você não tem a reposição através da água, que é o líquido mais indicado para essa hidratação mesmo, você não consegue ter essa reposição adequada. Então, nada de substituir a água por outro líquido, né? Exatamente. Tome a água, assim, o indicado é 2 litros por dia, né? Isso, na verdade tem um cálculo, pequeno cálculo por peso, na verdade. São 30 a 35 ml por quilo de peso. Então é só multiplicar e você vai saber a sua quantidade ideal. Nem pelo isotônico eu posso substituir? Na verdade, o isotônico ele ajuda a repor alguns eletrólitos. Então, por exemplo, se você acabou de fazer um exercício físico intenso, teve muita sudorese, aí você pode tentar, mas com isotônico mais natural. Esses já prontos também não são muito legais. Então, por exemplo, a água de coco é uma excelente opção e vai repor. Perfeito, Fernanda. Ótimas dicas dela aqui que nós estamos aprendendo juntos. Agora, muitas pessoas cometem o seguinte erro. Estou fazendo uma dieta para minha alimentação ficar mais saudável. Vou me afogar nas frutas, não é? Não, fruta é saudável, eu posso comer que não engorda. Isso é um mito, não é? É um mito, total. E é muito bom falar disso, porque ainda tem também essa questão de associar fruta a uma coisa liberada, né? Não é bem assim. A gente tem que atentar tanto para a quantidade quanto para a qualidade daquela fruta. Porque, na verdade, as frutas, elas têm um índice glicêmico um pouco mais alto, dependendo de qual for. Então, para isso, a gente precisa acrescentar alguns outros alimentos para fazer essa combinação e diminuir o índice glicêmico das frutas. Tá? O que diminui o índice glicêmico? Normalmente, fibras, gordura boa e a proteína. Então, você associando uma fruta com uma oleaginosa, por exemplo, uma castanha, uma noz, você já consegue diminuir o índice glicêmico dela. Né? Ou colocando uma proteína junto com o ovo, ou alguma proteína de valor biológico bom e sem a gordura especificamente, já é legal. Então, você consegue fazer essa associação. Perfeito. E muitas pessoas também cometem o seguinte erro. Estou fazendo dieta, então vou substituir, vou comer só 2 refeições por dia, porque eu quero emagrecer, eu estou focada, então vou fazer o seguinte, só vou almoçar e tomar o café da manhã. Isso é errado, Fernanda? Totalmente errado. Na verdade, você lentifica o seu metabolismo dessa forma. Então, você acaba comendo em maior quantidade, porque você se priva dos alimentos nesses intervalos. Então, normalmente, quando você vai para essa refeição, você já está realmente muito faminto. E aí acaba fazendo a refeição maior do que poderia e normalmente lentifica o seu metabolismo. O ideal é mesmo aquela velha história do de 3 em 3 horas. Claro que isso é para uma reeducação alimentar, mas conforme o paciente a gente vai tendo essa consulta, eu vou conhecendo um pouco mais, a gente pode também fazer alterações. Por isso que eu falo, é bem individualizado. Agora, Fernanda, desde criança, desde pequenininho, eu já tenho que educar o meu filho, fazer educação alimentar, porque os pais também cometem esse erro, não é a gente, né? Os pais aí que estão assistindo a apresentadora aqui agora e a nossa querida nutricionista. Você fica com pena do seu filho. Ah, não, pai, eu quero aquele chocolate, pai, eu quero aquele fast food, o famoso fast food. Eu sei porque, gente, eu já fui criança um dia, tá? Então eu via aquela letra lá brilhando, sabe? Você sabe o que eu estou falando. Pai, passa lá, eu quero aquele brinquedinho do lanche, tal, tal. E o papai e a mamãe sempre fica com pena. Então, desde pequeno, já tem que regrar a alimentação do meu filho? Eu falo que, na verdade, é desde a gestação. Olha. Então, quanto antes, melhor. Claro que nem todo mundo tem essa oportunidade ou, às vezes, esse tipo de preocupação. Mas a gente tem que prestar atenção no que a gente está fornecendo para os filhos. Porque depois você pode dar aquele prazer momentâneo do chocolate, do fast food, etc. Mas e depois? Ele não vai sofrer com, de repente, um sobrepeso na adolescência? Não vai sofrer
sofrer algum tipo de bullying ou até mesmo uma pressão psicológica interna. Então, a gente tem que, desde criança, trazer uma alimentação adequada e mostrar que os alimentos saudáveis podem sim ser prazerosos. Entendi. Isso é muito importante. Perfeito. E muitos dizem assim, eu não vou fazer dieta porque é muito caro, eu não tenho dinheiro para isso. Isso é mito? Isso é mito, totalmente. É o que eu falo, a dieta da feira. Vai na feira, um pé de alface. É caro, gente. Não é. Então, assim, as próprias frutas não são caras. Caro é você comprar uma coisa saudável ricota, e a besteira. Né, gente? Uma ricota, por exemplo. E às vezes associar comprar coisa saudável e a besteira. Se você substitui, você só compra comida saudável, você não vai ver que não é tão caro assim. Né? E na verdade, essas questões assim de alimentos prontos realmente acaba sendo um pouco mais caro, porque ele tem todo o processamento, tem um cuidado, essa questão do sem glúten, sem lactose, então tem um processamento mais específico. Mas tem muitas coisas que você pode fazer em casa. Receitas, coisas novas, volta e meia eu também posto nas redes sociais. Então, assim, são coisas fáceis de você ter em casa, fazer. Claro, dá um pouco mais de trabalho, mas vale a pena, porque você está cuidando da sua saúde. Sim, e principalmente para as crianças também, que não comem verduras, frutas. Você ensina lá no seu site receitinhas assim também para as crianças? Exatamente. As crianças, a gente tem que ter esse cuidado também de enfeitar o prato, de repente fazer um formato de bichinho, coração, mais no caso das meninas. Então, assim, isso também vai modificar a percepção da criança em relação àquela comida. Então, é muito legal você variar também o modo de preparo dos alimentos. Não é só fazer aquele legume cozido no vapor sem sal. Porque aí, realmente, não tem pessoa que goste de comer isso todos os dias. O segredo está também no tempero. Pouca gente usa tempero. Às vezes, as pessoas têm medo de usar. E esse segredo é, assim, essencial, porque faz toda a diferença. Você comer uma comida bem temperada do que sem tempero nenhum. Então, Fernanda, se eu estou fazendo uma dieta, por exemplo, à noite eu posso ter a minha janta, mas, gente, não é um prato aquele, né, que você estava acostumado antes, não. É uma alimentação balanceada também, mas eu posso jantar à noite? Pode sim. Na verdade, é o que eu sempre falo. Depende do objetivo. Mas se, no geral, você quer emagrecimento, o ideal é você reduzir um pouco o nível de carboidrato. Ou trazer alguns carboidratos mais complexos. Né? A famosa batata doce. A quinoa é excelente, que ela tem um teor de proteína vegetal ótimo, aminoácidos essenciais. Fazer uma própria omelete com alguns legumes picados fica ótimo. A sopinha nos dias mais frios funciona também super bem. E atentar para essa questão da quantidade, porque também o que muitas pessoas fazem, isso é uma dúvida e uma questão frequente no consultório, é não comer ao longo do dia e chegar à noite morrendo de fome. Gente, não vai adiantar nada. Não adianta, porque aí você acaba comendo no momento errado, na quantidade errada. Então, o ideal é se alimentar bem ao longo do dia para chegar à noite bem saciado e conseguir fazer uma refeição mais balanceada. Outra coisa também que eu vejo bastante comum nos nossos brasileiros, nos nossos cariocas, é um exemplo. Vou comprar o pão integral, então não tem problema. Aí eu pego o pão integral, aí coloco aquele queijo mussarela, né? Queijo mussarela, queijo prato, presunto e tal, e coloca ali para esquentar. Isso também não adiantou nada, né? Você comprar o pão integral. Na verdade, é aquela questão da compensação. Isso é muito comum e chega a ser engraçado. Sim, igual adoçante com açúcar. Exatamente. A pessoa, às vezes, vai, come um fast food, mas pede um refrigerante zero. Gente, isso não funciona. Não é assim, né, que as coisas funcionam. Ou, eu comi uma salada no meu almoço, mas posso comer um brigadeiro de sobremesa. Não é bem assim. Então, é sempre bom fazer essa questão do equilíbrio. Não é que você nunca mais possa comer, mas o equilíbrio é essencial. É verdade. Agora, eu já estou acostumada a assistir a um certo canal aí que dá dicas também, um exemplo, do brigadeiro. O brigadeiro você pode fazer, mas com uma outro tipo de massa, com a cenoura ou com batata, não é? Tem essas famosas receitinhas também que vão facilitar o seu dia. É o que eu sempre falo, gente, dá sim para você ter uma vida saudável, basta você querer. Não coloque empecilhos não, porque você não quer viver por mais tempo. Para você viver por mais tempo e com saúde, você precisa da alimentação, não é saudável? Com certeza. Isso em todas as faixas etárias, em todas as partes e meses, como eu falei, porque na verdade isso é a longo prazo. Não adianta aquela questão do milagre. Não né? tem, gente. Não tem milagre. E quanto antes você começar, melhor. Tem muita gente que fala, segunda-feira eu vou começar a dieta. Sempre. Depois, no final do ano, minha meta para o ano que vem é ter uma alimentação melhor.
menor. Por que você não começa hoje, agora? Porque de repente daqui a alguns meses você vai ter se arrependido e vai ter preferido começar hoje. Então, vamos tentar mudar essa percepção e começar hoje. Sexta-feira, hoje eu vou começar minha dieta. E aí, qual o problema, né? E outra coisa também que é muito importante. Tem gente que fala assim, reeduquei já minha alimentação, mas eu não vou fazer exercício físico nenhum. Praticar exercício físico, pra que isso? Já tô com a minha alimentação educada, certinha. Isso também não pode, né, Fernanda? Eu tenho que praticar algum exercício físico, senão não adianta nada. Com certeza. O exercício físico, ele é muito essa questão da saúde. As pessoas também ainda associam com a questão estética, mas não é só isso. A questão do exercício físico é muito para a saúde cardiovascular. Então, ajuda muito a pessoa a evitar esse tipo de problema. Fora essa questão do acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal, que é essa gordura visceral. Uma das mais perigosas. Então, a gente sempre tem que levar a educação física, o exercício, como uma questão de saúde, né? Até a Organização Mundial de Saúde já preconiza pelo menos 30 minutos diários para você se livrar do sedentarismo. Então, uma caminhada, uma bicicleta, algo que te dê um prazer, não precisa ser uma coisa, musculação, algum exercício específico. Faça algo que te dê prazer. É, verdade. E porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho tempo. Gente, você sempre vai procurar algum tempinho para você. E outra coisa, você pode fazer na sua própria casa. Exatamente. Você não precisa ir até a academia, não é? Se você fica pelo menos 30 minutos na frente da televisão vendo algum programa que não te acrescente nada, ou alguma coisa assim que realmente você faça, tô aqui sentada de bobeira. Por que você não levanta, não pula uma corda em casa, não vai andar de bicicleta de repente com seu filho? Então faz essas associações, chama uma amiga, né, o próprio marido. Vamos tentar fazer essas associações para trazer um prazer também na atividade física. Agora, a Fernanda falou uma coisa bem bacana. Chama uma amiga, mas não é para você ficar de trelelê na academia, não. Né? Ou outra Fernanda, minha amiga, não é que a gente fazia academia junto, era assim. Depois a gente teve que se separar, porque era muito engraçado. Eu ficava malhando ela de um lado e a gente conversando. Só conversando. Não pode, gente. Vocês têm que estar no seu foco e no seu objetivo também. Fernanda, eu quero agradecer aqui a sua participação. Foi muito bom trazê-la aqui novamente no nosso programa. Eu quero pedir os seus contatos, por favor. Claro, eu que agradeço. É sempre bom esclarecer, né, essas dúvidas. Bom, e eu estou nas redes sociais, através do nutricionista Fernanda Marques, e também telefone para contato, é o 996065575, e e-mail nutricionistafernandamarques@gmail.com. Essas receitinhas a gente encontra onde? Todas as redes sociais. Em breve também estou lançando meu site. Ai, que bacana. E aí eu também divulgo nessas mídias sociais, através do nutricionista Fernanda Marques. Então eu quero fazer um convite para você aqui, ao vivo, gente. Ao vivo, ninguém estava sabendo nada, nem a Lesia, eu vou falar aqui. Eu quero te chamar, te convidar para fazer uma receitinha aqui pra gente. Pode ser? Legal. Na próxima vez? Bem legal. Porque na próxima vez que a Fernanda voltar, nós teremos aqui um fogãozinho, tudo equipado especialmente para você aí de casa. Então, Fernanda, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço. E você aí de casa, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Lembrando, gente, olha, domingo é dia de buscar o nosso Senhor Jesus. Não se esqueça disso. Separe sempre um tempinho para Ele, porque sem Ele nós não somos nada e não somos ninguém, tá bom? Um grande beijo no seu coração, um ótimo final de semana e tchau, tchau.